noite linda, queridos. Para quem teve a oportunidade de estar aqui pela manhã, já está desde cedo bebendo desta presença, desta unção de Deus que está sendo liberada. O meu coração se alegra quando eu tenho o privilégio de, principalmente aos domingos e também na segunda, na terça, mas poder vir à casa do Senhor. Domingo, por ser o primeiro dia da semana, é quando nós podemos consagrar, oferecer ao Senhor o nosso melhor, as primícias da nossa adoração. Ontem nós tivemos aqui também a festa da roça. Que noite maravilhosa, que noite linda, as nossas crianças aqui apresentando, o teatro que foi preparado aqui, o tempo de comunhão depois ali na rua. Sabe, queridos, eu quero louvar a Deus e parabenizar a cada irmão, a cada irmã, a você pai, você avô, tio, tia, que traz o seu filho, que acompanha. Foi muito lindo. Eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor na vida de cada pessoa que participou. Glória a Deus, glória a Deus. Mas a festa continua, queridos. Nós temos muitas pessoas que querem se conectar à nossa igreja. Nós temos pessoas aqui nesta noite, quem sabe, quer saber, pastor, como é que é isso? Como é que eu participo? Como é que eu me envolvo? Como é que eu cresço mais na graça e no conhecimento? Então, na quinta-feira, nós teremos aqui o que? O conectar, querido, é um tempo de conexão com Deus, não apenas para você que é novo, mas você que já está caminhando aqui, vem aqui abraçar um novo crente, alguém que está chegando, mas a festa continua, porque no próximo domingo, logo pela manhã, nós celebraremos o quê? A ceia do Senhor, tá? O primeiro dia da semana celebrando a ceia do Senhor. Eu poderia falar de muitas outras oportunidades que Deus tem para nós, mas quem sabe, durante esta administração, durante esta celebração, ou até o final desta celebração, Deus traz para nós algumas outras lembranças de oportunidades para servi-lo, não apenas aqui no templo, mas na cidade de Linhares, onde Deus nos levar. Você pode dizer amém? Amém, querido. Nós vamos orar mais uma vez. Se você, quem puder permanecer de pé, se você não puder, não tem problema. Nós ouvimos muitos testemunhos nessa semana acerca do que Deus fez no domingo aqui à noite. Quem aqui esteve, foi uma outra celebração sobrenatural. Desde o início da celebração, poder abraçar o irmão, poder orar com alguém, o louvor e o momento de dízimo e oferta também, quando a gente vê alegria no coração dos irmãos, nós vemos nisso a presença de Deus. E o Senhor liberou para nós uma palavra no domingo passado. E eu disse que durante a semana nós estaríamos ouvindo alguns testemunhos acerca daquela palavra. O tema foi quando a dor encontra a presença. E eu louvo a Deus, queridos, porque esta é uma igreja que crê no poder do nome de Jesus. É uma igreja que não apenas crê, mas uma igreja que vive o poder deste nome. E a gente vai ouvir mais uma parte dessa canção que fala sobre a necessidade de ouvir a voz de Deus. Antes da gente ouvir, eu queria que você imaginasse esta cena do centurião de Cafarnaum. Coração aflito, coração desesperado, porque alguém na sua casa estava enfermo, praticamente à morte. E aí, nesse diálogo que o centurião de Cafarnaum tem com o Senhor Jesus, algumas coisas acontecem, aparece uma mulher com fluxo de sangue, e nessa conversa, Jesus promete a este homem ir à casa dele. E você sabe o que ele respondeu para Jesus. Trazendo para esta noite aqui, é como se ele estivesse dizendo: eu preciso apenas de uma voz sua. Quando Jesus falou, eu vou na sua casa e vou levar saúde, ele disse, não precisa ir. Eu tenho um homem sobre a minha autoridade. Eu sei o que é uma palavra sendo liberada. Porque eu digo para um subordinado, vai, e ele vai. Eu digo, vem, e ele vem. Esse homem estava acostumado a vivenciar na prática o poder de 3 letras. Quando ele falava com alguém, vai, a pessoa ia, queridos. Então ele fala para Jesus, eu preciso apenas de uma palavra sua.
Eu preciso apenas de uma letra. Eu preciso apenas de uma mão sinalizando. E quando Jesus ouve esse homem falar isso, a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado. Talvez você não encontre na Bíblia Sagrada um outro momento que é registrado de alguém que maravilhou o coração de Jesus. Sabe, Ele está aqui nesta noite. Quem sabe seja a sua oração, Pai, apenas uma palavra. Eu preciso ouvir a tua voz. A gente vai ouvir uma parte dessa canção e eu convido você a preparar o seu coração. Se não for uma questão de enfermidade, uma outra experiência com Deus, uma experiência de intimidade, uma experiência de conhecer mais esse Deus, conhecer o Espírito Santo, conhecer a Jesus. E à medida que você busca este relacionamento, sabe, queridos, a verdade é estabelecida na sua mente, no seu coração, a cura é gerada. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Vamos adorar o Senhor. Faça da forma que você sentir. Se quer fechar os olhos, se quer ouvir a canção, ouve ao Senhor. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor. Ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, Aleluia. é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Nos rendemos diante da Tua voz, ó Deus. Nos rendemos diante da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, a nossa insensibilidade. Oh Deus, traz quebrantamento ao meu coração. Gera sensibilidade, ó Deus, no coração desta igreja. A Tua voz, ó Deus, que nos liberta dos nossos medos, das nossas ansiedades. Se nós não ouvirmos a Tua voz, ó Deus, nós iremos morrer, Senhor. Traz vida sobre nós, traz vida sobre a Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, o Senhor continua falando ao longo da história. O Senhor continua falando aos nossos corações. Não permita que sejamos como a igreja de Laodiceia, Senhor, mas que possamos estar com o coração aberto, que possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito. Ó Deus, de uma forma muito clara. Ó Deus, continua falando ao coração de cada um dos Teus filhos aqui, ao meu coração, ao coração da Tua igreja. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus.
Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu declaro que o que sai dos meus lábios nesta noite é uma expressão verdadeira do meu coração. Eu preciso ouvir a tua voz, não apenas no templo, não apenas no santuário, mas em todos os lugares que o Senhor me levar. Eu creio que o Senhor tem falado ao meu coração e eu tenho também negligenciado a voz do teu Espírito. Perdoa a dureza do meu coração. Eu declaro que nenhuma outra voz vai ocupar o lugar do teu Espírito, ministrando ao meu coração aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. O tema que nós temos para esta noite é quando o nome de Jesus é exaltado. Você pode repetir? Então eu começo dizendo, queridos, que uma forma poderosa de eu e você exaltar o nome de Jesus é silenciar qualquer outra voz que fale mais alto dentro de nós, querido. É silenciar a voz das redes sociais. É silenciar a voz de homens e mulheres que têm surpreendido, que têm impactado a nossa vida. É silenciar a voz de tantas coisas belas e bonitas que, por mais que sejam dadas por Deus, enviadas por Deus, nada pode substituir a voz de Deus. João Batista, ele era a voz de Deus no deserto. João Batista foi enviado pelo próprio Deus para proclamar o Senhor Jesus. Mas quando as pessoas chegavam até ele, admirados com a sua pregação, admirados com a sua forma tão simples de viver, ele disse o seguinte: importa que ele cresça e que eu diminua. Ele silenciou a voz do elogio. Ele silenciou a voz das pessoas, quem sabe, que por algum interesse estavam bajulando. E ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Esta é uma forma poderosa de nós exaltarmos o nome de Jesus. A Bíblia deixa muito claro, queridos, que há um nome acima de todo nome. Um nome diante de qual todo joelho um dia se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é um nome simbólico, não é um nome que a gente usa apenas na nossa liturgia, em momentos de angústia, de aflição, não. Este nome, ele está carregado de autoridade espiritual. É um nome que governa a nossa vida, governa esta igreja. Esse nome é Jesus, esse nome é... Então, onde o nome de Jesus é exaltado, enfermidades perdem a autoridade sobre o corpo. Você crê assim? Onde o nome de Jesus é exaltado, cadeias são quebradas, a vida de Deus se manifesta. Então esta mensagem não é apenas uma mensagem para ensinar você acerca do poder do nome de Jesus. Não é mensagem apenas para falar sobre a importância de exaltar este nome. O desejo do meu coração, não apenas para vocês, mas quem nos acompanha nas redes sociais, é que esta palavra, queridos, seja como um chamado profético. Fala comigo, chamado profético, para que eu volte a viver debaixo do pleno governo do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém, queridos. Então a primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que o nome de Jesus é o quê? A autoridade espiritual, não apenas declaração verbal. Você pode repetir? O nome de Jesus... Você vai encontrar muitas pessoas falarem brilhantemente sobre o nome de Jesus.
Você vai participar, quem sabe vai assistir um teatro, uma cena, uma apresentação musical, quem sabe em lugares famosos, conceituados, quem sabe em teatros nos países europeus e tantos outros lugares. E você vai ouvir pessoas declamar sobre este nome. Você vai encontrar muitas pessoas que vão ficar admiradas, porque pessoas estão usando o nome de Jesus. Você vai participar de palestras, queridos, e vai encontrar muitos bons palestrantes falando do nome de Jesus. Você vai ficar sensibilizado, e aqui eu não estou entrando no mérito, se a pessoa conhece Deus ou não. Sabe, o que eu estou querendo dizer que o nome de Jesus não é apenas uma declaração verbal. Você vai lembrar de uma ilustração que nós contamos aqui tempos atrás. Um grande orador, ele ia fazer uma apresentação no teatro da cidade, e a multidão estava ali sentado naquele teatro, querendo ouvir ele declamar, e ele começou a falar dos Salmos 23, e ele colocou a entonação correta na sua voz, e ele falou de forma brilhante, as lâmpadas estavam direcionadas para ele, as pessoas, havia um silêncio, uma admiração, uma perplexidade. E quando ele termina, queridos, a multidão aplaude. Quando ele fala do Salmo do Bom Pastor, a multidão fica de pé e eles gritam, e de repente eles chamam uma pessoa que estava ali. Era um pastor da cidade, era um homem simples, um homem que não tinha tanta eloquência, e aquele homem sobe naquele altar, naquele púlpito ali, com muita simplicidade, e começa a declarar os Salmos 23. E naquela simplicidade, ele não precisou ler a Bíblia, porque ele conhecia de cor. E à medida que ele ia falando dos Salmos 23, queridos, quando ele termina, a multidão não aplaudiu. A multidão não se colocou de pé, porque estavam praticamente todos com lágrimas nos olhos. E aquele orador ficou curioso. E eu não entendi o que aconteceu. Eu falei do nome do Bom Pastor, eu estudei para isso, eu me preparei, eu usei todas as técnicas de uma oratória, e ele foi falando o que aconteceu, e aquele pastor, com muita humildade, falou o seguinte: olha, a diferença é que você conhece os Salmos do Bom Pastor, eu conheço o Bom Pastor. Essa é a diferença, queridos. Então, o nome de Jesus é autoridade espiritual, não é apenas declarar. Algumas pessoas tentam já buscar ou declarar o poder do nome de Jesus para expulsar demônios. Está lá no livro de Atos. Eles ficaram admirados, porque os discípulos declaravam o nome de Jesus e as pessoas eram libertas. E eles, eu quero isso para mim também. E eles começaram a orar e declarar o nome de Jesus e nada aconteceu, queridos. Na verdade, aconteceu o que eles não previam. Então fala comigo, nome de Jesus é autoridade espiritual. Não apenas declaração verbal. Olha aqui que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14 e 15, e cancelou escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu pregando-a na cruz, e depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Você pode dizer amém? Então, queridos, a autoridade do nome de Jesus nasce da obra que foi consumada na cruz. Quando ele termina a obra do Calvário, quando ele está para ir ao céu, ele reúne os seus discípulos dizendo: toda a autoridade é-me dada no céu e na terra. Amém ou não amém? Ele tinha autoridade, ele cumpriu o propósito para o qual ele veio à terra. Ele foi até o fim, ele consumou a obra da salvação. Então há poder, autoridade no nome de Jesus. A palavra afirma que na cruz Cristo cancelou o escrito de dívida. Aquilo que era contra você, contra todos nós, a condenação do pecado, ele cancelou. Havia uma nota promissória contra nós, querido. Ele triunfou sobre principados e potestades e os expôs publicamente. Amém ou não amém? Pastor, o que isso significa? Fala comigo, significa que nenhuma enfermidade tem direito legal de permanecer onde o governo de Cristo é reconhecido. Amém ou não amém?
Então, quando você abraça Jesus Cristo como Salvador, não é apenas como Salvador, você está declarando que Ele é Senhor da sua vida. Ele governa a sua vida, ou seja, Ele tem autoridade sobre o seu corpo. Amém ou não amém? Então, queridos, não é uma fórmula, não é simplesmente colocar um sabonete ungido em cima da mesa, não é apenas usar um apetrecho, não é apenas subir umas escadarias, não é apenas rasgar o corpo, não, queridos. Ele opera por revelação da sua palavra e por relacionamento. Eu não preciso, querido, comprar o que eu preciso em relação a Deus. Não há nenhum tipo de sacrifício que eu possa fazer para me tornar digno da misericórdia de Deus, porque a graça já foi manifestada, o favor de Deus. Eu e você já fomos alcançados pela graça divina. Deus nos ama, Deus é amor. Amém ou não amém? Então, queridos, todas as vezes que você estiver sendo confrontado por uma enfermidade, eu não estou dizendo também com isso que nós não iremos ficar enfermos, não é isso que eu estou dizendo, querido. Existem muitas razões de nós ficarmos enfermos, mas todas as vezes que eu e você tivermos um confronto com a enfermidade, sabe, queridos, vamos nos aliançar mais e mais com o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Fala comigo, onde Jesus governa, o inimigo não estabelece o domínio. Pode até por um tempo, queridos, pode até por um tempo, mas nesse tempo é um tempo de rendição, é um tempo de quebrantamento, é um tempo de nos aproximar mais de Deus, de receber de Deus. Amém ou não amém? Uma segunda verdade que eu quero pensar com você acerca de exaltar o nome de Jesus. A segunda verdade é: a enfermidade não tem a palavra final, onde o nome de Jesus é honrado. Você pode repetir? Sabe, queridos, enquanto essa palavra está sendo ministrada, eu convido você para estar já orando aí. Se você sentir o desejo, colocar a mão sobre a enfermidade, enfim, algo que o Espírito Santo liberar a sua mente ou o seu coração, faça isso. Você que está me assistindo em casa, eu convido você para estar posicionado, não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. Talvez você está aí tranquilo, está aí bem acomodado, eu convido você a se levantar, se de repente precisar ficar de pé na sua casa, você está diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, então que nós estejamos nessa posição, queridos, como alguém que realmente quer receber. Sabe, quando nós vamos conversar com uma autoridade, a gente tem toda a preocupação, a gente coloca uma roupa melhor, a gente senta e fica ouvindo a pessoa, fica atento, a gente não quer nenhum tipo de barulho, a gente desliga o celular, porque nós queremos ouvir o que esta pessoa tem para nós. Não é isso que nós fazemos? Você vai buscar uma promoção, você vai, quem sabe, comprar alguma coisa que te interessa, você fica atento a cada detalhe, e a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós ouvimos uma canção aqui sobre eu preciso ouvir o quê? A tua voz. O salmista diz assim: duas coisas, fala comigo, duas coisas, disse Deus. Repetindo. Deu um amém aqui pelos irmãos aqui. Funcionou, viu? Fala comigo, uma coisa. Repete. Disse Deus. Duas vezes, a ouvir que o poder pertence a Deus. Amém, queridos? Olha a disposição do salmista. Deus falou apenas uma coisa, sabe, queridos? Eu me coloquei à disposição para ouvir duas vezes. Esse duas vezes, querido, não é limitado a duas vezes. Ele está falando que o meu coração está aberto para todas as vezes que Deus quiser e como Ele quer ministrar o meu coração. O que eu ouvi? Que o poder pertence a Deus. O salmista ali estava silenciando toda a voz contrária sobre a sua mente e sobre o seu coração. E eu creio que muitos de nós, querido, temos ouvido vozes contrárias. Temos ouvido vozes que a gente não queria ouvir. Quantas notícias que nos silenciaram, trouxeram tristeza, trouxeram constrangimento. Mas nós estamos na casa do Pai. Aqui está o bom pastor. Amém ou não amém? Então a enfermidade não tem a palavra final, onde o nome de Jesus é honrado. O profeta Isaías, 700 anos antes que ele disse, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas
doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi o quê? Foi o quê? Transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Fala comigo, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Você pode dizer amém essa palavra? A palavra declara que ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele carregou, como até hoje, querido, continua carregando as nossas dores. Pela obra da cruz, a cura não é uma promessa distante, queridos. É provisão espiritual disponível a todos nós. Você crê assim? O diagnóstico pode ser real. A cirurgia que está marcada pode ser real, queridos. Mas ele continua sendo soberano. Ele continua sendo Deus. Então, o nome de Jesus governa acima de quê? Da biologia. O nome de Jesus governa sobre processos degenerativos. Você crê assim? O nome de Jesus governa sobre toda e qualquer limitação humana. Amém ou não amém? Então, queridos, quando o nome de Jesus é exaltado, a enfermidade deixa de ser destino e passa a ser um território de confronto. E nesse território de confronto, de oração, de quebrantamento, de confissão de pecados, deixa eu falar uma coisa para você, ele já venceu. Ele já venceu. Paulo diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém ou não amém? Amém, querido. Uma terceira verdade que eu quero pensar com você. Arrependimento remove bloqueios espirituais, a manifestação da cura. Você pode ler novamente? Então, o que nós estamos pregando, queridos, não é algo que acontece automaticamente. Não é fruto de você dar uma oferta, de você fazer um sacrifício, de você simplesmente fazer uma campanha. Existem alguns passos, existem processos, e um deles é o arrependimento. Sabe, querido, Salmos 32, verso 3, o verso 4 e o verso 5, olha o que diz o salmista: enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como a seca do verão. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobrir a minha iniquidade. Arrependimento, confissão, quebrantamento. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deixa eu ajudar você nesta noite. De que forma, pastor? Ensinando você que quando você verbaliza essas palavras, liberadas pelo salmista, passa a ser, querido, se você crê assim, uma oração que você está fazendo diante de Deus. Então, se você crê, eu queria que a gente lesse novamente, querido. E se você crer, à medida que você estiver lendo, você vai perceber a ação do Espírito Santo, trazendo à sua mente, ao seu coração, uma leveza. Você vai tomar posse desse perdão que está sendo liberado, porque você está confessando. Vamos ler a partir do verso 5. Então reconheci diante de ti meu pecado. Eu disse: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém, queridos? Mas eu tenho que liberar uma palavra para você também, que por alguma razão teve dificuldade de verbalizar estas palavras. Então eu declaro sobre você, com muito amor no coração, o poder do nome de Jesus, sobre toda e qualquer fortaleza, sobre todo e qualquer espírito que limita a sua mente de entender os comandos que estão sendo liberados. Eu declaro no poder do nome de Jesus toda a fortaleza da incredulidade,
toda a fortaleza da soberba, da ignorância espiritual, e declara a unção de Deus, a misericórdia de Deus sendo liberada sobre você, para que nesta noite você ainda tenha oportunidade de declarar com os seus lábios o poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Sabe, queridos, a Bíblia ensina que o pecado não confessado pode gerar peso espiritual, pode gerar peso emocional e até físico. O arrependimento não é condenação, é realinhamento com o governo de Deus, com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. Quando a confissão acontece, a graça flui. Amém ou não amém? Onde há arrependimento genuíno, a legalidade da enfermidade é quebrada. Você pode dizer amém? Então eu oro para que o Espírito Santo revele a todos nós áreas em nossa vida que precisam ser tratadas. Áreas em nossa vida que precisam de uma rendição, de uma entrega. Fala comigo, confessar, abandonar e receber o perdão dos meus pecados. Amém ou não amém? Fala comigo, o sangue de Jesus não apenas perdoa, ele tem poder para restaurar e também curar. Uma quarta verdade, eu quero pensar com você, queridos, o nome de Jesus precisa governar os ambientes, não apenas as pessoas. O que diz o texto bíblico? Josué 24:15. Você pode repetir? Então, o nome de Jesus, ele precisa governar também ambientes, não apenas as pessoas. Isso aqui é mais, querido, do que um chavão, mais do que uma frase inspiradora. Essa colocação aí é muito mais do que uma palavra para impactar o seu e o meu coração. O que está escrito aqui, queridos, é uma decisão de governo espiritual. Sabe, casas, e aqui eu estou falando literalmente, casas refletem aquilo que é tolerado. Preste bem atenção. O nome de Jesus não governa, queridos, quando outras vozes tentam ocupar espaço. Há uns 30 anos atrás, hoje a gente nem fala mais desse aparelho, mas o pastor David Wilkerson, um pastor americano, já faleceu. Eu tinha algumas mensagens dele, ele falava sobre, imagine 30, 40 anos atrás, imagine uma igreja como eu cresci, que era pecado ter televisão. Ele pregava nos Estados Unidos da América sobre esse ídolo que as famílias colocavam dentro de casa e colocavam no melhor lugar da casa. Sabe, 40 anos se passaram, se nós não tomarmos cuidado. A televisão, que já é um aparelho defasado, pode ser um ídolo na casa de muita gente. Pode ocupar mais do seu tempo do que a Bíblia, pode ocupar mais do seu tempo do que o relacionamento. Nós precisamos pensar nisso, querido. Fala comigo, casas refletem aquilo que é tolerado. Então, se nós estamos tolerando dentro de casa algumas atitudes e comportamentos, sabe, Cristo não governa. E aqui eu estou falando, querido, de coisas pequenas. Estou falando de coisas que a gente já faz mecanicamente, mas que o Espírito de Deus deseja trazer a nós revelação, querido. Se nós atentamente buscarmos ouvir a voz de Deus, eu tenho plena convicção de que muita coisa está acontecendo lá em casa, vai parar de acontecer, querido. Coisas que jamais eu imaginava ou eu imagino que pode limitar a ação de Deus. Eu não estou falando de um pecado intencional. Eu não estou falando de algo que pode comprometer a sua salvação. Eu não vou aqui baratear a salvação, mas estou falando aqui de viver plenamente a bênção de Deus, de viver o que Deus espera que nós vivamos. Eu era ainda criança, querido, imagina que 50 anos atrás, mamãe teve um sonho, teve uma revelação, e neste sonho ela via algumas coisas escondidas dentro de casa e ela não sabia o que era, mas aquele sonho inquietou a minha mãe e ela começou a futucar de um lado para outro e de repente ela encontrou umas revistinhas, aquelas revistinhas em quadrinho, né, embaixo da nossa cama, sabe, querido, que a gente lia e para nós era uma coisa inocente.
Mas Deus revelou à mamãe que aquilo não fazia bem lá em casa. E aqui eu não estou dizendo, tá, se você tem, é uma experiência particular. Deus me trouxe aqui agora. Sabe, querido, à medida que a gente vai se colocando diante de Deus, alguns filmes a gente não assistiria. Sabe, algumas novelas, acho que ninguém assiste aqui, não vou falar nem de novela. Vocês são inteligentes demais para gastar tempo de novela. E eu estou falando para a gente inteligente, amém ou não amém? Sabe, é pensar isso, querido. O governo de Cristo, ele não pode ser dividido, ele não pode ficar ali sendo confrontado com coisas que nós estamos tolerando dentro da nossa casa. Quando a Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu preciso pensar nisso. Eu preciso pensar qual a contribuição que eu estou dando para que a minha esposa, os meus filhos ou alguém que está ligado a mim seja mais crente, querido. Qual o esforço que eu estou fazendo? Até onde eu estou disposto a abrir mão de alguma coisa para que o governo de Cristo seja estabelecido? Sabe, pastor Antônio Gilberto diz que há coisas que em si elas não são pecaminosas, mas são coisas que irão nos levar para o pecado. Sabe, querido, eu vejo muitos crentes preocupados, perguntam, pastor, eu posso beber isso ou aquilo? Querido, quando você está perguntando se pode ou não, você já está em pecado, você está em dúvida. E tudo que é feito em dúvida é pecado, querido. Amém ou não amém? Ah, pastor, não sei se eu devo. A gente tinha um hábito de beber um vinho, a gente tinha um hábito de beber uma cervejinha. Sabe, queridos? Pergunta a Deus, pergunta ao Espírito Santo. Nós não estamos aqui para ditar regras para ninguém. Nós não estamos aqui para dizer que tipo de roupa você tem que usar, a sua filha tem que usar. O Espírito Santo revela, ele mostra melhor do que o pastor. Amém ou não amém? Eu poderia falar de tantas outras coisas que nós estamos tolerando dentro de casa. Sabe, tolerando dedo um na cara do outro, com naturalidade. Como é que Deus vai reinar no lugar desse? Onde marido e mulher já não estão se entendendo, brigando, falando palavrões. Como é que o governo de Cristo é estabelecido, queridos? Como é que eu quero cura da enfermidade, perdão dos pecados? Se eu estou quebrando o princípio, se eu estou dando legalidade. Mas há poder no nome de Jesus. E se você cantou que precisa ouvir a voz de Deus, ele continua falando, amém ou não amém? Então o nome de Jesus precisa governar os ambientes, não apenas as pessoas. Cada cômodo da nossa casa foi e é consagrado para a glória dele. O quintal da nossa casa, a extensão da nossa casa, amém ou não amém, queridos? Então consagre o seu lar ao Senhor, remova tudo que não glorifica a Deus, sabe, permita que a sua casa se torne um ambiente onde a presença de Deus é honrada diariamente, querido. Amém ou não amém, queridos? Uma quinta verdade, que a gente quer orar daqui a pouco, fala comigo assim, renúncia profética encerra alianças que fortalecem a enfermidade. Você pode repetir? Olha aqui que diz Mateus, capítulo 16, o verso 19. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado aonde? Nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O texto está claro. Jesus declarando que nos deu autoridade, que nos entregou as chaves do reino. Isso fala de autoridade espiritual para ligar e para desligar, permitir ou encerrar, queridos. Renunciar é declarar que alianças antigas perderam o quê? Validade. Fala comigo, renunciar é declarar que antigas alianças perderam validade. Que antigas alianças são essas, pastor? Quem sabe palavras de morte que você tenha recebido. Quem sabe heranças de dor, heranças até espirituais de dor, que vêm se perpetuando, queridos. Quem sabe pactos emocionais, algo que você fez movido mais pelo coração, uma palavra que você liberou num relacionamento, homem e mulher. O coração falou mais alto e você liberou palavras que você não tem nem ideia. Mas algumas dessas, de repente, ficaram gravadas.
Quem sabe relacionamentos físicos. Homem com homem, mulher com mulher. Mas isso foi lá atrás, ficou no passado. Mas pode ser que isso venha te acompanhando, querido. Eu não estou dizendo que está, porque você já teve uma experiência com o Senhor Jesus. E eu creio no poder do perdão, na libertação. Mas pode ser que nesse processo você não tenha experimentado literalmente o poder do perdão. A sua experiência com Deus talvez não foi suficiente para você assimilar essa verdade, queridos. Então é preciso declarar em oração que a sua aliança hoje é com o reino de Deus. Que a sua aliança é com o Senhor Jesus. E que o nome de Jesus governa plenamente a sua vida, seu corpo e a sua história. Você pode dizer amém? O que Paulo fala acerca da salvação? Se crer com o coração e confessar com os lábios, você será salvo. Poucas palavras, querido, mas movida por um coração cheio de fé, de convicção. Não tem a ver se eu, você somos bons ou não. Não tem a ver se a gente vem de uma família de sacerdotes. Não, queridos. É crer com o coração e confessar com os lábios. É isso que o inferno teme. É isso que silencia a voz do inferno na sua mente, no seu coração, na sua história. É crer com o coração e confessar com os lábios. Você pode dizer amém? Fala comigo. Onde o nome de Jesus é exaltado, a vida de Deus se manifesta continuamente. Você crê nisso? Olha o que diz Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém, queridos? Então, salvação aqui não se limita apenas à alma, envolve restauração completa. Casas cheias do nome de Jesus se tornam que ambiente de cura, se torna ambiente de fé e avivamento espiritual. Sabe, eu não estou dizendo que você tem que ser um super crente, eu não estou dizendo que você tem que ficar 24 horas orando, que você tem que deixar de trabalhar. Não, eu estou dizendo que essa vida cristã, ela é vivida de forma natural. Acordando, levantando, varrendo uma casa, lá no fogão, fazendo um café, no devocional, sabe, queridos? Não tem um momento que é mais espiritual do que outro. É claro que quando você consagra a sua vida com um propósito específico de ler a Bíblia, de orar, buscar o Senhor, há um propósito específico. E Deus vai trabalhar com você nesse nível de propósito. Mas isso não quer dizer que quando você está lá consertando alguma coisa, trocando uma lâmpada, lavando a caixa d'água, senhores, homens aí, viu? Ajudando a dona de casa a arrumar a casa, Deus está presente. E quando um homem está ajudando em casa, ele está presente 2 vezes. Porque está no seu coração e a mulher também. Sabe, queridos, a gente precisa pensar nisso aqui. A palavra é declarada, a adoração flui e a presença de Deus se manifesta. Então, não deixe a sua casa espiritualmente vazia, queridos. Sabe? Encha o coração com palavras de louvor. Fala comigo, onde o nome de Jesus é exaltado, a vida vence a morte. Eu gosto muito de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, querido. Sabe, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Está caminhando para o encerramento dessa palavra. Mas faz uma oração aí. Fala, Deus, eu preciso continuar ouvindo a tua voz. Continua, Senhor, falando ao meu coração. Feche os seus olhos. É você e Deus agora. É você e Deus, é você e Deus. Eu creio muito. E o Senhor continua curando aqui nesta noite, queridos. Aleluia. Meu Deus. Se você lembrar de algum texto bíblico que fala sobre a voz de Deus, o salmista fala sobre isso. A voz de Deus ecoa sobre as águas. Glória a Deus. Sabe, querido, a gente vai ter um momento de oração daqui a pouco. Pode olhar aqui para mim. E aí vou precisar dos irmãos também. A gente não falou nada, mas Deus está no controle.
uma palavra profética para a sua vida e para a sua família, queridos. Olha o que diz o livro de Êxodo, capítulo 10, verso 22 e o verso 23. Você quer ler aqui comigo? Moisés estendeu a mão para o céu. Por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Durante 3 dias, os egípcios não podiam ver uns aos outros, nem sair do lugar onde estavam. Contudo, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Você consegue entender que você pode aplaudir, você pode dar amém? Em nome de Jesus. Uma palavra profética, querido. Contudo, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Eu não sei se a nossa mente consegue imaginar essa cena. Imagina o Egito. Você já viu em livros, já viu aí em tantos lugares a potência da época. Imagine o faraó, o seu exército. Imagine as casas, os soldados. Um país tão grande, imenso, debaixo de uma escuridão total. Talvez a gente tenha dificuldade para imaginar a escuridão. Sabe, queridos, mas a Bíblia diz que onde tinha um israelita, a luz brilhava. Naquela casa, queridos. Lâmpadas acesas é o tema profético deste ano na IEB Linhares, lâmpadas acesas. Quando as trevas cobriram o Egito, havia luz nas casas do povo de Deus. Da mesma forma, mesmo em dias difíceis, o Senhor continua estabelecendo luz, cura e proteção àqueles que confiam no seu nome. Sabe, queridos, receba esta palavra de Deus no seu coração. Onde havia enfermidade, haverá testemunho, como já está acontecendo, queridos. Onde havia medo, mediante a voz de Deus que está sendo liberada, haverá fé, confiança, segurança. Onde havia opressão, haverá liberdade, queridos. O nome de Jesus está sendo exaltado sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. O convite de Deus é para um tempo de santificação, é para um tempo de consagração, se preparar, porque onde o nome de Jesus governa, fala comigo, milagres não são exceção. Você crê nisso, querido? Quando o nome do Senhor é exaltado, milagres, curas, transformações passam a ser uma consequência natural dessa glória manifestada, dessa presença, dessa voz que é liberada ao meu e ao seu coração. Aleluia. Sabe, querido, nós teremos aqui alguns comandos. Queria que você feche os seus olhos novamente. Glória a Deus, feche os seus olhos. Enquanto essa canção bem suave estiver sendo cantada. Aleluia, glória a Deus.